A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Hoje desejo abrir no capítulo 17 de 1 Samuel. Não vou ler o trecho, mas vou contar-lhes a história de um jovem que entregou bem cedo sua vida a Deus. Seu nome era Davi, e ele acabou por se tornar o grande rei de Israel e um dos ancestrais de Jesus Cristo. Em 1 Samuel se diz: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos. Isto é, nas mãos de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículos 47. Desejo apresentar-lhes o quadro da batalha entre Davi e Golias. Lembram-se da história? Golias era o maior homem que já existira, tanto quanto saibamos. Tinha mais de 3 metros e sua roupa era sua armadura. Sua lança era mais pesada que um carvalho e ele desafiou os exércitos de Israel por 40 dias no vale de Elá. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas de outro. Ele saía diariamente pela manhã e à tarde e zombava dos israelitas e os desafiava. Dizia a ele: mandem-me um campeão, mandem-me o homem mais forte e o mais alto para lutar comigo. E aquele que ganhar, ganhará a guerra. Aquele que perder, perderá a guerra. Talvez devêssemos agir da mesma forma nas guerras atuais. Isto seria como o presidente dos Estados Unidos contra o presidente do Vietnã do Norte, para uma luta pessoal. Quem ganhasse a luta ganharia a guerra. Isso nos pouparia uma porção de dificuldades, muito dinheiro e um grande número de vidas. Não quero que entendam isso como uma declaração política, mas talvez não fosse uma ideia má. Uma coisa eu garanto: teríamos um número bem menor de guerras se assim se fizesse. Golias aparecia diariamente pela manhã e à tarde e dizia: desafio hoje os exércitos de Israel. Dê-me um homem, venham, seus covardes. Vejam se são capazes de encontrar um homem que saia daí e venha lutar comigo. Isso aconteceu por 40 dias e noites e eles estavam apavorados. O rei Saul era um gigante também, mas estava com medo. Ele se escondia em sua tenda para planejar e fazer as suas estratégias. De que jeito vamos conseguir vencer esse gigante? Você sabe que cada um de nós aqui hoje enfrenta gigantes em sua vida? O mundo enfrenta os gigantes da pobreza, das tensões raciais, da inflação, da guerra, da explosão demográfica. Todos esses são gigantes que enfrentamos em nosso mundo. Mas no terreno pessoal, o jovem enfrenta problemas gigantescos. Como irá você lutar contra eles? Como irá você defrontá-los? Como irá vencê-los? Como é que você vai resolver os seus problemas? Bem, um dos gigantes que os jovens enfrentam sem se aperceberem disso é o desejo de aceitação, posição social, admiração. Perguntei a um dos adolescentes outro dia por que você gosta de andar de motocicleta. Isso foi lá na cidade onde eu moro. E ele disse: poxa, quando você vem zumbindo na sua moto, as meninas todas ficam olhando para você. E é por isso que muitos jovens hoje em dia fazem das suas. Podemos interpretar isso de diferentes maneiras, mas é o desejo de ser aceito, de ser reconhecido, a busca de posição. Em segundo lugar, há um outro gigante do qual você talvez não tenha consciência. Um grande gigante que você enfrenta na vida, e esse é o anseio de segurança.
Os jovens podem se rebelar e a maior parte deles atravessa um período da vida e na última fase da adolescência, quando são um pouco rebeldes. Seus pais poderão ter ou não consciência disso, mas há um período quando você começa a se desligar um pouco do seu pai e da sua mãe, de modo que surge uma rebelião natural. Às vezes, se torna rebelião violenta. Se os pais souberem tratar devidamente e se os jovens compreenderem o que está acontecendo no terreno fisiológico, psicológico, espiritual e fisiológico, então a transição se fará de modo suave. A maioria dos pais não examina devidamente o problema nem toma tempo para compreendê-lo, e então se verifica uma rebelião radical e violenta. Mas vocês sabem que a maioria dos jovens deseja estar sob autoridade? Vou a algumas universidades e a alguns colégios em que não há regulamentos. Tudo é permitido e a gente encontra ali pessoas mais infelizes e de aspecto mais deprimido. Tenho ido a outras universidades e a colégios nos quais o quadro já é bastante diferente. Ou tomemos algumas das academias militares, como a West Point ou a Anápolis. Bem, lá você vê que os jovens seguem uma dieta rigorosa e de disciplina. Eles têm 1000 regras nessas academias que, a meu ver, nada significam. Perguntei-lhes, por que vocês têm tantos regulamentos sobre tudo? Eles responderam, estamos ensinando disciplina. Aqueles jovens procedentes de nossos melhores lares estão felizes porque têm sobre si autoridade e têm disciplina, pois a verdade é que fomos feitos para elas. E é por isso que é tão importante colocarmos sob a autoridade da soberania de Cristo a nossa vida. Esta é também a razão por que muitos jovens não querem Cristo. Eles não querem que se lhes diga o que devem fazer. Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores, você tem de escolher. Ou escolhe servir a si mesmo e seguir seu próprio caminho ou servi-lo, isto é, servir a Cristo. Ele diz, não é possível ficar neutro, você tem de escolher. Que caminho você irá escolher? Que vida você irá viver? Você vai viver uma vida centralizada em si mesmo ou vai viver sob soberania e autoridade de Jesus Cristo? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou, disse Jesus. Terceiro, há ainda outro gigante que os jovens enfrentam, do qual talvez não estejam cônscios também. Este é o gigante do desejo de ser amado. Fred disse que este é o maior instinto que temos. Esse é o anseio de ser amado. Um juiz de menores disse há algum tempo, nunca compareceu à minha presença uma jovem transviada que fosse amada por seu pai. Uma jovem de 16 anos que acabara de ter um filho ilegítimo, declarou a um jornal há dias que as jovens adolescentes têm relações pré-nupciais porque não recebem bastante afeto no lar e julgam que o então vai obter em outras fontes. A Bíblia ensina que Deus ama você. Deus o ama de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário por você. E cada gota de Jesus Cristo derramada, ele estava dizendo, eu o amo, eu o amo, eu amo você a ponto de morrer por você. Não importa quão mal você seja, não importa quais os seus pecados, Deus diz para você, eu te amo. Essa ânsia de ser amado, esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de posição, tudo isso pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode trazer satisfação para você. Entregue sua vida a Cristo. Ele lhes dará posição. Você se torna co-herdeiro com Jesus Cristo. Você se torna membro da família celestial. Ele satisfará aquele anseio de ser amado porque Ele o ama do jeito que você é. E Ele pode transformar a sua vida porque Ele é o melhor amigo, mais do que qualquer pessoa que você possa conhecer. Existe ainda outro gigante que a juventude enfrenta hoje em dia. É o problema do sexo. Como tratar o sexo?
Um dos nossos mais conhecidos cantores populares é Sebastian Templer. E ele diz, na passagem do hino maravilhoso que ele cantou, ele disse há algum tempo: o amor é silencioso, a paixão é rugido, o amor é sacrifício, a paixão é insaciável, o amor é dar, a paixão só quer receber, o amor é um encontro de corações, a paixão separa. A Bíblia tem muito a dizer sobre o sexo. Não é um livro que faz segredo do assunto. O sexo não é pecaminoso. A paixão, sim, é pecaminosa. O homem tomou uma coisa boa e santa e a corrompeu. O grande dom de Deus foi pervertido. Porque Deus diz: não praticarás imoralidade fora do casamento. Primeiro, para proteger seu casamento. Segundo, para proteger seu corpo. Apesar de todas as drogas modernas que possuímos, há cada vez mais crianças ilegítimas nascendo diariamente nesse país. Há mais doenças venéreas nos Estados Unidos atualmente do que em qualquer outra parte do mundo. Há novas variedades delas vindo do Oriente que não reagem a drogas e estão se alastrando por todo o país. Deus disse que para sua proteção psicológica, por causa dos sentimentos de culpa, dos distúrbios emocionais, da insegurança, do sentimento de não ser amado, o sexo precisa ser controlado. Não creio que você possa viver uma vida de acordo com a Bíblia, em que fuja das paixões da mocidade e evite as ciladas da imoralidade sem Jesus Cristo. Creio que as tentações são grandes demais. Julgo que as pressões de nossa era saturada pelas coisas que não agradam a Deus está pervertendo a nossa sociedade. E você pode dizer: Billy, a esta altura eu já quebrei a lei de Deus. O que irei fazer? Ele o perdoará. Essa é a razão de ser da cruz. Foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário por você. Seu sangue pode lavar qualquer pecado, qualquer que tenha sido seu pecado. Foi por isso que ele morreu por você. Ele o ama. Ele o perdoará e o tornará tão limpo e tão puro como qualquer virgem que jamais existiu, se você colocar sua confiança nele. E o sexo, o grande gigante da sua vida, pode ser completamente controlado com a ajuda do Filho de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: conserva-te a ti mesmo puro. E acrescentou: foge das paixões da mocidade. E ainda: eu subjugo o meu corpo e o sujeito ao domínio de Cristo. Outro gigante que a juventude está enfrentando hoje é o da vocação. O que vou fazer da minha vida? Quantos jovens não desperdiçam tanto de sua vida procurando decidir? Há 1000 desafios hoje, 1000 coisas que você pode fazer para Deus. Quantos jovens não vêm me dizer: estou enfastiado? Ele tem a Bíblia para estudar, há pessoas para ganhar, há trabalhos para fazer, há pobres para alimentar. E lá nos campos missionários do mundo estão trincheiras da fé cristã onde precisam de você. Não creio que haja uma pessoa aqui que não esteja qualificada para servir a Deus de algum modo. Mesmo no leito de hospital, você pode ser surdo ou mudo ou cego. Deus pode usar você se você se oferecer a Ele. Muitos de vocês precisam se preparar primeiro. Deus somente usa pessoas preparadas. Alguns de vocês precisam ir para um instituto bíblico ou alguma outra instituição de treinamento, preparar-se para servir a Jesus Cristo. Existe ainda o problema da tentação. O que vou fazer com a tentação? Sabe como Jesus venceu a tentação? Ele se limitou a citar a Bíblia. Foi só isso que ele fez. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, disse Davi. E quando ele deixou de citar as Escrituras, a tentação o alcançou. Ao ser tentado, Jesus não discutiu com o diabo, limitou-se a citar a Bíblia. Esta é a razão por que lhes damos versículos para decorar cada noite, porque todos somos tentados diariamente. A tentação em si não é pecado. Quando cedemos à tentação é que pecamos. Jesus Cristo citou a Bíblia, falou para o diabo as Escrituras
e o diabo fugiu. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Como é que você resiste a ele? Você o faz com a espada do Espírito. A Bíblia é a sua arma. Ela é a palavra viva. Existe algo de sobrenatural na simples citação das Escrituras. Elas são a palavra inspirada de Deus. Daí a importância de decorar esses versículos e continuar a decorá-los para que, quando a tentação vier, você possa ter um texto bíblico para citar e o diabo fugir. Então, esse gigante Golias saía para desafiar os exércitos de Israel e todos tinham medo dele. Davi estava vigiando as ovelhas. Ele não tinha idade para ir à guerra. Seus irmãos tinham ido lutar, mas quase não estavam lutando. Estavam ali acampados, ouvindo o gigante esbravejar e todos morrendo de medo. Foi quando o pai de Davi chegou a ele e lhes disse: Filho, quero que você vá onde estão os nossos exércitos e leve alimento para dar a seus irmãos. Devem estar com fome. Davi foi, levando pão e grãos tostados, e quando chegou lá com as provisões, ouviu aquela enorme voz gritando. O gigante estava lá. A terra quase que tremia com a força da sua voz, e ele dizia: Desafio os exércitos de Israel, mandem aqui um homem para lutar comigo. Davi perguntou: Quem é esse indivíduo a desafiar os exércitos do Senhor Deus? Quem é aquele sujeito? Eles responderam: É Golias. E acrescentaram: É o maior homem do mundo e mais forte do mundo. Davi indagou: Por que não sai alguém para lutar com ele? Eles responderam: Estamos todos com medo, nunca venceremos. Ele nos mataria a todos. Davi olhou para o gigante e disse: Eu vou combater com ele. Seus irmãos riram dele, zombaram, escarneceram, e os soldados todos riam. Olhem só, um garoto como você lutar com o gigante daquele? Você está doido? Não faça papel de bobo, procurando se exibir, garoto. Davi pediu: Leve-me ao rei Saul. Eu me ofereço para lutar com o gigante. Levaram então ao rei Saul aquele pequeno Davi, e ele disse: Nada disso, você é um menino. Não posso mandá-lo combater Golias, pois os nossos maiores guerreiros têm medo dele. Ele vai cortar sua cabeça com aquela enorme espada. Davi disse: Majestade, quando eu estava de certa feita, vigiando o meu rebanho, apareceu um urso. Eu o matei. Com as minhas mãos desarmadas, Deus me ajudou a matá-lo. Um leão veio para apanhar uma ovelha de outra feita, e Deus me ajudou a vencer o leão com as mãos vazias. O mesmo Deus que me ajudou a vencer o urso e a matar o leão irá me ajudar na luta com Golias, porque não se deveria permitir que ele desafiasse os exércitos do Senhor Deus. Saul disse: Está bem. Se você está mesmo disposto a ir, vá. Mas você não tem nenhuma armadura, você não tem espada, você não tem nenhuma arma. Tome as minhas. Saul o vestiu com as suas armaduras, mas Davi era um homem de fé viva. Devia ter muita fé quando enfrentou o urso. Temos ursos lá onde eu moro, e eu não gostaria de sair e dar de cara com um deles. Isso deve ter exigido muita fé. Tarzan tinha força, mas Davi não tinha sequer uma faca quando enfrentou aquele leão. Mas ele derrotou-o. Você já experimentou agarrar um leão pela juba e lutar com ele? Pois foi isso que Davi fez. O fato é que a sua força espiritual havia sido desenvolvida secretamente e alimentada na solidão. Ele havia se decidido a viver para Deus lá no deserto, sob as estrelas, e resolveu que iria servir a Deus desde cedo. Que magnífico salmo é o que foi lido há pouco. Davi o escreveu. A maior parte dos salmos foram escritos por Davi, e muitos deles foram escritos quando ele era um jovem pastor, sob um céu estrelado, com o seu pensamento em Deus. Aqui, em Nova York, a gente quase não pode ver as estrelas à noite. Você só as vê na televisão.
Quando os astronautas estão circundando a Lua, você tem uma visão das estrelas. Mas lá na solidão do deserto, será que você jamais fica a sós com Deus? Você procura uma oportunidade de estar a sós com Deus? Você dirá, Billy, você está brincando. Com os meus 5 filhos em meu apartamento, como está a sós com Deus? Conheço uma senhora com 12 filhos, morando num apartamento em Londres. Ela disse que quando queria estar a sós com Deus, apanhava o avental e o colocava sobre a cabeça e então ali, a sós, ela orava e louvava a Deus. Sim, você pode ficar a sós com Deus. Também Davi havia exercitado sua fé espiritual em combate solitário. Ninguém o via ali combatendo o urso e ninguém o via em luta com aquele leão, senão Deus. Ele iria ouvir aquela história pelas gerações afora. Ele não tinha que se orientar pela experiência de outrem. Ele havia experimentado a Deus por si mesmo. Esta é a dificuldade com os jovens de hoje. Eles estão esperando uma religião de segunda mão e a rejeitaram por causa do cristianismo que muitas pessoas estão pregando e vivendo. Eles pensam, não funcionou na vida dos nossos pais. Os nossos pais são grandes hipócritas. O cristianismo não deu resultado para eles. Eles vão à igreja e quando saem da igreja são outras pessoas. O que você vê por aí é uma caricatura do cristianismo. Realmente, não lhes estou pedindo que venha ao cristianismo como instituição, como religião. Estou pedindo que venha a um encontro pessoal com Jesus Cristo por você mesmo. Uma experiência sua mesma, pessoal. Davi teve sua própria experiência. Não dependeu da fé do seu pai. Foi adiante numa experiência que ele mesmo havia tido com Deus, uma experiência que resistiu à prova de vida diária. Ele viveu uma vida disciplinada, ele disciplinou sua mente, ele disciplinou seu corpo, ele disciplinou sua língua, ele disciplinou sua vida sexual. Ele aprendeu a tocar harpa, aprendeu a escrever poesia, não gastava o seu tempo sentado nos bares, andando com a rapaziada. Ele se dedicava ao estudo. Quando chegou o tempo próprio, Deus o exaltou e o usou. Ele suportou as censuras, as zombarias e os motejos dos irmãos e dos amigos. Riam-se da fé que ele revelava em Deus. Do mesmo modo que irão rir de você quando você voltar para a escola, para a sua vizinhança e dizer, tornei-me crente. Aceitei a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Alguns dos seus amigos irão deixar você e você terá de fazer novas amizades, mas Deus vai prover essas novas amizades para você. Deus provará você por algum tempo como fez com Davi. O urso poderá vir, o leão poderá aparecer e Deus irá dizer, muito bem, aqui está a grande prova. Eu ajudarei você se você me deixar fazê-lo. E Deus o ajudará nessas provas. E quando você atravessá-las, então virá a grande prova. E depois a vitória. Você não estará dependendo de ninguém e se achará 100.000 novos amigos em todo o mundo, com os quais nem sonhava, e que são seus irmãos e irmãs na fé. Você fala em irmãos de alma. Quando você vem a Cristo, tem um bom número deles por aí. O preto se torna bonito, o branco é bonito, o amarelo é bonito e o vermelho é bonito. Tudo é bom quando você está com Jesus Cristo e você vem para Ele. A experiência de Davi resistiu à racionalização do intelecto. Sua mente poderia ter-lhes pregado uma peça e ele poderia ter caído na armadilha, porque Saul disse, vista-se com a minha armadura. Ela já esteve em uma centena de batalhas. Eu tenho a melhor espada do mundo. Leve-a com você. Davi se vestiu com a armadura de Saul, mas quase não podia se mover. Ele não poderia lutar naquela indumentária. A Bíblia diz,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ainda, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na verdade, estamos envolvidos em um grande conflito espiritual. Você não pode se preparar para ele como se fosse a disputa de um campeonato. Você se treina de modo diferente, armas de espírito, oração, estudo da Bíblia, uma vida disciplinada para com Deus. É assim que você se treina para as grandes batalhas espirituais da vida. Assim Davi se foi e fez uma coisa interessante. Ele tinha uma funda e parou junto a um ribeiro onde apanhou 5 pedras. Alguém perguntou por que ele pegou 5 pedras. Ele só precisava de uma. Alguém sugeriu que Golias tinha 4 parentes e Davi tinha uma pedra para cada um deles. Davi não tinha experiência. Golias era mais experiente do que ele. Davi levava desvantagem porque Golias tinha seu escudeiro. Ele levava desvantagem nos armamentos e no peso, mas disse: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Eu vou contra ti em nome de Deus. A Bíblia diz que ele apanhou a funda, colocou uma pedra nela e atirou em Golias. O grande gigante tinha uma expressão de surpresa no rosto. Vieram-lhes um pensamento que ele não tinha ocorrido antes. Mas aquela pedra atravessou-lhes os miolos e ele tombou morto. Deus havia entregue o gigante por meio do pequeno Davi com uma funda. Pois essa história tem uma aplicação espiritual para você. Há muitos gigantes em sua vida, alguns deles bem grandes, mas posso afirmar a você que, com fé em Cristo, com ele em seu coração, você pode sair e derrotar o maior gigante do mundo. Você pode vencer o gigante do sexo. Você pode vencer o gigante da necessidade de ser amado. Você pode vencer todos esses gigantes que mencionamos há pouco. Você tem problemas com seus pais? Isso pode ser vencido com Cristo no seu coração. Você tem problemas com seus amigos e luta com a solidão, com um vazio de alma, com a falta de estímulo na vida? Entregue sua vida a Cristo hoje. Sirva-o. Sirva a sua causa e leve 5 pedras com você. Primeiro, leve a pedra da fé, a fé pessoal em Jesus Cristo que você pode receber essa noite. Segunda, pratique sua devoção diária. Não deixe passar um dia sem ler a Bíblia Sagrada e orar. Terceira, viva uma vida disciplinada debaixo da soberania de Cristo. Quarta, dedique-se ao serviço do próximo. Quinta, esteja preparado. Abraham Lincoln disse certa vez: vou me preparar e qualquer dia a minha oportunidade vai surgir. Então, quando você lançar a pedra, Deus vai dirigir essa pedra, porque você não terá de ir à batalha sozinho. O Espírito de Deus irá com você. E esta é a verdade gloriosa que eu não consigo jamais que a imprensa alcance. Quando você vem a Cristo, o Espírito Santo passa a residir em seu coração. O Espírito Santo passa a residir em sua alma. Algo novo é acrescentado em sua vida de modo sobrenatural. Um novo poder, uma nova dimensão, uma nova capacidade de amar, uma nova alegria, uma nova paz. O Espírito Santo entra e vive a vida cristã através de você. Já sei que você está dizendo: como poderei viver uma espécie de vida assim? Não sou bastante bom para isso. De fato, você não é. Nem eu sou, mas Cristo pode viver através de você se você permitir. Tudo o que você tem de fazer é deixar o caminho livre, tirar as suas mãos da direção de sua vida e deixá-lo dirigir. Coloque-o na direção e você será capaz de pelejar com qualquer gigante que surja na sua vida. Vou pedir-lhes que eu faça esta noite. Você dirá: mas o que é que eu devo fazer? Você deve estar disposto a se arrepender do seu pecado. Arrepender-se significa mudar sua mente,
Voltar-se do pecado significa dizer: ó Deus, pequei, fracassei, eu me entristeço com isto, me perdoe, estou pronto a mudar. Em segundo lugar, significa receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, seu único Salvador, não confiando em suas boas obras, nem confiando em sua filiação a uma igreja, mas confiando na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, tendo a sua própria experiência com Jesus Cristo, significa que você está disposto a obedecê-lo, a servi-lo, a segui-lo. Você está pronto a fazer isto esta noite? Você poderá ser membro de alguma igreja, ou talvez não seja, mas esta noite gostaria de receber a Cristo em seu coração, porque tem alguns gigantes na sua vida e você gostaria que Cristo socorresse. Você gostaria que ele perdoasse os seus pecados. Você gostaria de recebê-lo como seu Senhor e Salvador e gostaria de sair daqui com Cristo no coração. Se você está pronto a dizer isso e a fazer isso, seja católico, protestante ou judeu, ou talvez não tenha religião nenhuma, mas quer ter Cristo no coração, desejo que se levante e venha aqui para a frente dessa plataforma e diga quando você estiver caminhando: eu recebo a Cristo, quero o perdão dos meus pecados, quero uma nova vida. Venha, estamos esperando por você. Que Deus te abençoe. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções do reverendo Billy Graham. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Veja se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Compartilhe com outras pessoas. A informação é muito importante. E considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.